Bem-vindos ao Palavra Urgente de hoje, este programa que sempre nos abençoa com testemunhos extraordinários, de milagres, de bênçãos, que só Deus é capaz de fazer. Por isso, eu quero convidar a senhora, o senhor, para ficar ligado e participar do programa hoje. E, se possível, compartilhe através das mídias sociais. O YouTube é Palavra Urgente e o Instagram, @Palavra Urgente. Nestas mídias, você consegue compartilhar, assistir quantas vezes você quiser, inclusive, esses testemunhos, esses programas, e ser abençoado pelo poder de Deus. Inclusive, compartilhar com outras pessoas, mandar para quem está precisando. E se você conhece alguém que sofre com problema de vícios, pede essa pessoa para assistir o programa de hoje. Nós vamos tratar deste assunto e você vai ver como Deus liberta, transforma. Você vai ver também os riscos e os problemas que o vício traz na vida de uma pessoa. E talvez eu nem precise falar muito disso, porque você que sofre com os vícios dentro de casa, um filho viciado, marido, a senhora sabe muito bem como é terrível, os danos que esta praga traz. Mas eu quero dizer para você, Jesus pode mudar tudo isso. Como mudou a vida do Pedro Paulo, que trouxe o seu testemunho hoje para nós. Eu vou pedir para você me acompanhar aqui até o telão. Nós vamos começar a assistir a história de hoje. Eu volto daqui a pouquinho para falarmos mais sobre esse assunto. Eu, com 20 anos de idade, perdi também meu pai. Aí fui criado pelo meu irmão mais velho. E aí comecei, a trabalhar, conhecer novas pessoas, comecei a frequentar barzinho, comecei a beber, coisas que eu não fazia, conheci a droga, a cocaína. Eu perdi o meu pai como herói e comecei a colocar o traficante de onde eu morava como herói, como exemplo, Falava, ele tem a mina mais top, ele tem o carro melhor, tem a moto melhor, então eu vou querer ser igual a ele. Comecei a andar armado, conhecer pessoas que eram envolvidas com a malandragem, E aí eu fui me espelhando naquilo. História triste a do Pedro Paulo. Perdeu o pai muito cedo e o exemplo que ele tinha era aquela pessoa que vivia na vida errada. Você ouviu ele dizer aí? Como ele foi se envolvendo, se afastando do caminho certo e piorando cada dia mais a sua vida. Talvez a senhora, minha amiga, tenha um filho que está no mesmo caminho do Pedro Paulo. E você diz, pastor, o que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudá-lo? Talvez a senhora tenha até pensado, inclusive, até em mandar ele para longe. Isso não vai resolver, não. E a senhora precisa, o que o senhor precisa, é confiar em Deus. Se você confiar em Deus, o impossível Ele faz por você. Vou dizer mais, tem coisa que eu e você não podemos resolver, não conseguimos, mas Deus resolve. Porque Deus é Deus do impossível. Deus, Ele faz milagres. Eu e você somos meros seres humanos. Não temos esta habilidade, mas Deus tem. E se confiarmos nele, se buscarmos a ele, ele muda essa situação. Assim como Pedro Paulo, tem muita gente agora que se envolveu. Talvez você até que está aí assistindo diz, pastor, eu quero sair dessa vida e eu não consigo. Fica ligado, participe do programa, você vai ver como ele venceu o vício, como saiu da vida errada, como se livrou daquele caminho mau, como Deus mudou a vida dele. E acredita, Deus também pode mudar a sua vida. E Ele vai mudar. Mas antes de continuarmos falando sobre o que Deus pode fazer, nós preparamos aqui, a produção preparou uma reportagem para falar sobre os vícios. Vem comigo, por favor. Põe aqui a reportagem no telão. O alcoolismo é uma doença causada pelo vício no álcool, não tendo cura. A bebida alcoólica é considerada uma droga lícita, podendo causar dependência. A compulsão, dificuldades para controlar o consumo, náusea, ansiedade são alguns sintomas desta compulsão.
Segundo uma pesquisa realizada em 2021 pelo Instituto Brasileiro do Fígado, 55% da população tem costume em bebidas alcoólicas. O uso abusivo pode causar problemas irreversíveis no organismo, como hepatite, câncer, insônia, problemas cardiovasculares, são alguns dos danos que podem acontecer. Você assistiu na reportagem, inclusive, a seguinte frase você ouviu: o alcoolismo, as drogas, isso é uma doença que não tem cura para o homem. Para o homem não tem cura. Muitas vezes se faz até uma limpeza, né? A pessoa às vezes é dependente química, então ela faz uma limpeza, um tratamento, mas é só sentir o cheiro que ela deseja de novo e volta. Sabe por quê? Porque o problema é espiritual. Não é só uma dependência química, é espiritual. E coisas espirituais se resolvem espiritualmente. Se resolve com o poder de Deus. E Deus pode resolver para você. Você acredita que Deus pode mudar a tua situação? Ah, acredita. Então, glória a Deus. Toma uma atitude e venha buscar a ajuda dele. Ele vai te socorrer. Ele vai te ajudar. É só acreditar nele mesmo. Inclusive, nós vamos agora assistir uma explicação, uma orientação de uma especialista, a doutora Luciana Pureza, que é psicóloga. Ela vai explicar para a gente melhor do que o que a reportagem explicou, com muito mais base, com muito mais fundamento sobre este assunto. E você vai entender o quanto esse assunto é sério, que tem gente que diz, nem fica lá fumando, se envolver porque é sem vergonha. Não é não. A pessoa se envolve, depois ela quer largar e não consegue. É como se fosse algo que aprendesse. Mas deixa a especialista explicar para a gente aqui. Põe, por favor, aqui a doutora Luciana Pureza. Então, o alcoolismo ele é uma doença crônica quando a pessoa ela não tem o controle sobre a ingestão de uma bebida alcoólica, né? Então, ela fica dependente da bebida, não conseguindo deixar de usar. E interessante que a única droga que causa coma é a bebida. Por quê? É o coma alcoólico, que você também tem a sobrecarga nos hospitais de jovens que chegam com coma alcoólico, ocupando esses espaços porque não controla o quanto bebe. Então, você tem outras drogas que você também são sérias, mas não são lícitas, né? Então, você escuta, fulano teve uma overdose, né? Mas não foi pela quantidade, porque causa uma arritmia, o batimento cardíaco, e ela tem ali o perigo de morrer com aquela droga. Mas isso é mais conhecido e é muito mais preocupante. As pessoas olham com muito mais preconceito. A maconha, a cocaína, o LSD, elas olham com muito mais preconceito. Mas a bebida não. A bebida tem gente que acha engraçado. Fulano, bebe aí, tu tá chato, tu tá careta, entra aí, vamos beber. Pô, não dá pra tu ficar assim, todo mundo junto, todo mundo na mesma vibe e você aí, careta, né? Então é um lugar bem complicado para os jovens que estão agora iniciando esse lugar, porque eles acham que eles conseguem ficar sóbrio com uma cerveja, com 2 cervejas, só que é um engano, né? Nós vamos assistir a segunda parte da história de hoje. E você vai perceber como Deus começou a mudar a vida do Pedro Paulo. E Ele vai mudar também a sua vida. Pode ter certeza. Vem comigo, por favor, aqui. Põe no telão a segunda parte da história. Ele não teve pai, não teve mãe, não teve aquele carinho, aquela defesa. Por causa das drogas, você vai perdendo as amizades, né? Faz você afastar do convívio familiar, né? As pessoas veem você como uma pessoa que não tem perspectiva na vida, uma pessoa derrotada. Era bem perturbado mesmo. Eu era uma pessoa difícil.
A pessoa vinha me evangelizar e eu não aceitava, né? Eu não gostava, não acreditava. Em 2009, Pedro vai a Santos e lá conhece a Aparecida. A gente ficamos 1 ano sem se casar. E nesse 1 ano, eu também fiquei falando, orando, me consagrando, jejuando, falando com Deus sobre a transformação dele. Eu e minha esposa casamos em 2010. Ela falava para mim muito de Deus e tal. Ela falava para mim que o que era pecado para ela não era pecado para mim. Eu não entendi muito, né? Mas aí, como ela frequentava a Igreja da Graça, eu comecei a frequentar a Igreja da Graça com ela também. Observou? Mulher sábia. Começou a evangelizar, a lutar por ele, a se consagrar por ele. E lutando, conseguiu levar ele para a igreja. Na igreja, ele ouve a palavra. E você vai ouvir daqui a pouco como Deus mudou a história do Pedro Paulo. Aí eu quero dizer para você, minha amiga, eu quero falar com a senhora, com o senhor que está me assistindo agora. Você tem um filho perdido? Você está com o seu marido, com a sua esposa perdida? Eu lembro de um caso que o marido ia na igreja e ele começou a buscar a Deus porque ele tinha que várias vezes buscar a esposa numa cracolândia. Até se prostituindo, ele dizia, pastor, eu não aceito isso. E conseguiu libertá-la. Meu amigo, quando você se dedica mesmo, ora, luta, e Deus sempre põe alguém para lutar. Se você, esse alguém, não desista, lute. Deus vai dar a vitória para você. Deus pode mudar a situação desse seu parente, desse seu ente querido. Só depende de você. Você crê? Eu tenho certeza que quem crê, vê a glória de Deus. E você vai ver. Mas antes de eu trazer aqui uma palavra, fazer a oração da fé por você, vem comigo ao telão mais uma vez. Vamos assistir aqui os casos curiosos de hoje com o nosso amigo Anderson. Põe aqui, por favor. Em casos curiosos de hoje, eu quero falar sobre o alcoolismo. A gente sabe que existem milhares de lugares no Brasil conhecido como Alcoólicos Anônimos, onde um grupo de pessoas se reúnem, compartilham suas experiências e apoiam um ao outro a resistir ao vício do álcool. Mas tudo muda quando é uma mulher contando a história. Uma vez que o alcoolismo ele é visto de forma diferente entre homens e mulheres. E quando elas participam desses grupos, muitas vezes são vítimas de preconceito, assédio sexual, sexismo, fazendo com que elas resistam ou se limitem, não só a participar, como quando participam, de falar as suas histórias. Isso tudo vem à tona, uma vez que no Brasil existem 2.300.000 pessoas viciadas no álcool entre 13 e 65 anos. É um número expressivo em que nós precisamos dar atenção, porque as mulheres também precisam e querem ser livres do álcool. Curioso, não? Meu amigo, ouviu aí? É sempre bom a gente assistir os casos curiosos, traz sempre uma orientação, uma informação, algo assim curioso mesmo, para nos fazer refletir sobre o assunto, o tema do programa. Mas eu não quero só que você reflita sobre os casos curiosos. Eu quero que você reflita e preste muita atenção no que diz a palavra de Deus. Porque esta palavra é viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E eu tenho dito no programa hoje que há situações que a gente não consegue vencer, não consegue resolver sozinho, mas Deus resolve. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo de número 17, a Bíblia Sagrada, ela diz o seguinte, e eu queria que você prestasse muita atenção no que está escrito aqui. Olha só o que ele diz aqui. Nesta peleja, quando você não pode vencer, você não consegue vencer, nessa peleja que você não pode lutar, ele diz, você não vai precisar lutar. Só para, fica em pé, fica em prontidão e veja a salvação do Senhor para contigo. Deus tem a salvação para você, a salvação para a tua família, a salvação para o teu lar. Você só precisa crer nele. E quando você crê, você vê Deus mudar a história.
O nosso amigo Pedro Paulo tinha uma mulher que acreditava. Ela lutou, ela orou, levou ele para a casa de Deus. E nós vamos assistir agora a última parte dessa história e vamos ver como Deus transformou a vida desse homem. Vem comigo, porque daqui a pouco eu quero fazer uma oração. E se você sofre com vício, prepara o copo com água, porque eu vou abençoar esta água para você largar esse cigarro, largar esse vício de uma vez por todas. Prepare aí, hein? Eu volto já já com a oração. Põe aqui a última parte. Quando o pastor fez o apelo, né? Quem quer que seu nome esteja escrito no livro da vida, eu levantei a mão e aceitei, e dali, né, para cá, a minha vida, ela completamente mudou. Eu me batizei, quis fazer essa diferença, né? O casal encontra uma forma de servir a Cristo, utilizando a chácara onde moram para a obra de Deus. A gente, quando construímos e fizemos essa piscina aqui para batismo, não só a Igreja da Graça, mas qualquer igreja que venha, vem fazer o batismo das pessoas aqui, depois fazem um café aí. Usamos para fazer a distribuição, né, da associação, para a gente entregar leite, entregar cesta básica para quem necessita. Nesse ano de 2018, a gente fez a festa das crianças, deu 80 crianças e mais 34 adultos, e toda época, final de ano, a gente faz a festa das crianças, a gente distribui brinquedos, doces, pipoca. E é uma bênção. Graças a Deus, porque eu conheci a verdade. Conhecereis a verdade, que a verdade vós o libertará. E eu tive esse encontro verdadeiro com Deus. E aí Deus, ele fez essa diferença na minha vida. E vai fazer também na sua vida. Ele conheceu a verdade o libertou. Se você busca a Deus, você também conhece a verdade. Mas antes de terminarmos aqui, eu disse que ia orar. Preparou o copo com água? O meu já está aqui. Pegue o seu. Nós vamos apresentar a Deus agora. Pai, é no nome do teu Filho Jesus que eu lhe apresento esta água. E peço, coloca a tua unção, a tua virtude sobre ela. Principalmente para libertar todos os que sofrem com problemas de vício. Meu Deus, dá a tua bênção aqui agora. Que esta água seja ungida, consagrada, cada molécula da mesma. E o que dela beber, receba a vitória. E eu digo às forças do inferno que perturbam esta vida e traz o vício, vai embora, saia em o nome de Jesus. Eu abençoo e você que crê, diga assim seja. Beba da sua água. Graças a Deus. Meus amigos, eu vou insistir com você agora para que você tome uma decisão e venha buscar a Deus. Toda sexta-feira eu faço reuniões de libertação aqui na Rua Barreiros, 1195. No bairro de Olaria, no Rio de Janeiro, eu quero convidar você para ser liberto de todo mal. Digo para ser liberto, porque o meu Deus se liberta, cura e transforma mesmo. E Ele vai curar, vai transformar a sua vida. E aos domingos, 8, 15 e 19 horas. Rua Barreiros, 1195. Eu vou ficando por aqui, me despeço dizendo a você, vamos ficar com esse clipe musical, essa canção bonita, e até uma próxima. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. O cativeiro ficou para trás, na terra prometida entrei. Foi o Senhor que me fez chegar até aqui. Maná do céu no deserto comi, experiências tremendas vivi. A voz de Deus como um trovão, dizendo: filho, eu estou aqui.